Olá, turma! Hoje iremos falar sobre hemostasia. Mas o que é a hemostasia? Então, a hemostasia é um conjunto de eventos mecânicos e bioquímicos pelo qual faz com que o organismo permaneça com o sangue circulando nos vasos sanguíneos no seu estado líquido, porque em forma de coágulo não é bom. Quando ele forma esse coágulo pode se desprender e seguir adiante aqui pelo vaso sanguíneo e encontrar um órgão onde ele pode se alojar e causar um problema muito sério e até mesmo a morte do indivíduo. Então, a hemostasia tem que manter sempre equilibrado os fatores de coagulação ou procoagulantes e os anticoagulantes. Se houver o desequilíbrio de um deles, por exemplo, anticoagulante, tem muito paciente que tem problemas genéticos e que não consegue produzir anticoagulantes. Não sei se alguém do grupo vai falar sobre isso, mas enfim. Quando você não tem a produção de anticoagulante, você tem um acúmulo de quê? De coágulo. Então, isso não é bom. A gente sempre tem que manter o equilíbrio do coágulo com a hemorragia, né? Porque sem esse equilíbrio, vamos ter problemas. Mas, para a hemostasia adequada, precisamos de alguns fatores. E nós dependemos, então, do quê? Da integridade do nosso vaso, do número adequado e da função adequada dessas plaquetas, da função dos fatores de coagulação e um processo que quase ninguém lembra, que é a fibrinólise, que seria o quê? A gente tentar dissolver o coágulo que foi feito. Se já foi feita a cura, não está mais sangrando, precisa retirar o coágulo da circulação. Então, aqui entram também os anticoagulantes naturais para ajudar na fibrinólise. Bom, o sistema da hemostasia, ele é dividido em 3 partes. Nós temos a hemostasia primária, a hemostasia secundária e a hemostasia terciária. Eu coloquei aqui vasos sanguíneos porque os vasos sanguíneos são muito importantes para dar o gatilho de toda a cascata que nós vamos ter. Então, a hemostasia primária é composta principalmente pelo colágeno e pelas plaquetas. A hemostasia secundária, ela é composta também pelas plaquetas e pelos fatores de coagulação. Já a hemostasia terciária, somente os fatores fibrinolíticos, porque é aqui onde que vai ocorrer a dissolução dos coágulos. Bom, fisiologicamente, o endotélio, que imagina aqui um vaso sanguíneo, todo mundo passeando por aqui, imagina que ele estava aqui sem lesão ainda. Então, o endotélio do vaso sanguíneo inibe a adesão tanto de plaquetas como de leucócitos, evitando assim a formação de trombos. Já quando existe uma lesão, ocorre a exposição de quem? De algumas substâncias que estavam aqui fora do vaso, como por exemplo o colágeno, né? Então esse colágeno é exposto, porque o endotélio agora foi lesado e foi exposto o subendotélio, liberando colágeno. E esse colágeno, juntamente com o fator Willebrand, né, eles começam a ter um papel importante, porque eles vão ativar todo o sistema hemostático para tentar inibir a hemorragia. Então, o primeiro papel deles é ativar as plaquetas. Então, nós temos aqui, então, resumidamente, 2 papéis importantes do vaso sanguíneo. O primeiro é, quando ele é lesado, ele libera fatores que a gente chama de fatores que estão fora do vaso, extrínsecos, certo? Outro papel do vaso é que quando ocorre uma lesão da musculatura lisa dos vasos, esse vaso tenta fazer o quê? A vasoconstrição, que é para diminuir aqui o lumen do vaso e assim evitar que perca mais sangue para fora. Então, ele tenta diminuir aqui o tamanho dele, fazendo a vasoconstrição, que é o primeiro papel do vaso, né? Vasoconstrição, para evitar a perda das hemácias. O segundo papel é a liberação do colágeno através desse endotélio exposto. Bom, começando agora a falar
sobre a hemostasia primária. Então, na hemostasia primária, a gente viu que era composta por quem? Pelas plaquetas e pelo colágeno. As plaquetas, vocês sabem que são fragmentos celulares anucleadas, mas que têm ao redor da sua membrana plasmática vários receptores e muitas glicoproteínas. E esses receptores tem um que é especial, que consegue se ligar ao colágeno. Então, quando você tem uma lesão do seu vaso, você está expondo o subendotélio, liberando aquele colágeno, e esse colágeno agora vai chamar quem? Você lembra que as plaquetas estavam passando aqui que não fazia nenhuma adesão? Um tecido íntegro. Agora está exposto o colágeno. As plaquetas, por ter esses receptores de colágeno, elas vão exatamente para o local da lesão fazer a adesão, né? E aí, quando elas começam a fazer a adesão aqui, porque ela se liga ao colágeno, vários glicoproteínas que estão ao redor da membrana plasmática sofrem modificações e conseguem fazer, então, o que a gente chama de ativação celular. Elas são ativadas, elas mudam de forma e começam a se juntar uma na outra, fazendo o que a gente chama de agregação. E aí a gente forma o tampão plaquetário. Para explicar melhor como as plaquetas funcionam, eu coloquei um desenho, tá tudo escrito, mas eu coloquei um desenho, tá? Para a gente conseguir entender, que é esse desenho aqui. Bom, se o vaso não tivesse lesado, as plaquetas passariam aqui sem sofrer adesão nenhuma no vaso, porque elas não têm fatores para grudar no vaso. Quando o vaso sofre uma lesão, existe a exposição do colágeno, certo? E esse colágeno começa a atrair as plaquetas, porque as plaquetas têm receptores para colágeno. Então, elas estariam passando aqui, encontram o colágeno e falam, não conheci esse cara, ele me atrai, e vai e gruda. Então, começa o primeiro passo, que a gente chama de adesão plaquetária. Quando elas se ligam ao colágeno, essas plaquetas começam a ser ativadas. De que maneira? Primeiro, ela muda toda a sua configuração de glicoproteínas que tem na membrana, se tornando umas plaquetas que parece que tem umas espículas, né, que a gente fala plaquetas estriadas, né? E com esta forma aqui, cheia de espículas, fica mais fácil de fazer encaixe. Além disso, ela começa a fazer a ativação de outras plaquetas, porque quando ela se liga ao colágeno, além de mudar de forma, ela também consegue jogar para o meio algumas substâncias que ela tem dentro dela, né? Muitos fatores de coagulação que ela tem dentro dela, que ela pode jogar para chamar outras plaquetas. E aí começa o processo de agregação, porque muitas plaquetas vão ficando grudando, até formar o tampão plaquetário. Então, as plaquetas sofrem 3 processos, né? Primeiro, houve a lesão, então vai ter adesão das plaquetas. A adesão é porque ela tem receptor e liga ao colágeno. Depois ela vai ter ativação, porque uma vez ligada ao colágeno, ela muda toda a configuração que ela tem ao redor da membrana plasmática e se tornam mais pegajosas e uma forma diferente. E também conseguem lançar para o meio ambiente, no caso aqui o vaso, algumas substâncias para atrair mais plaquetas. Então, a gente tem a adesão, a ativação e agora a agregação, que é quando elas se juntam umas nas outras. Então, aqui é uma foto onde a gente consegue ver melhor tudo que eu falei. Então, ó, a plaqueta, quando ela não está ativada, ela tem essa forma discoide. Ela se liga ao colágeno e o fator de Willebrand também, que é liberado. Esse fator aqui de Willebrand serve como um cofator para fazer essa ligação com o colágeno. E aí, ela faz a adesão no vaso. Feito a adesão, ela se ligou, ela muda toda a configuração da sua membrana plasmática. Então, ela se torna ativa, secreta substâncias para o meio, que vai chamar mais plaquetas. E aí começa o que a gente chama de agregação, onde elas vão se juntando uma na outra. Bom,
hemostasia secundária, as plaquetas, além de participarem da hemostasia primária, elas também vão participar da hemostasia secundária, porque, como eu falei, elas produzem alguns fatores de coagulação. Eu coloquei um exemplo aqui, que é o fator plaquetário 3, mas tem vários outros que vão estimular esta fase da hemostasia, que a gente chama de secundária. E temos também os nossos fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação são proteínas do plasma que vão circular no sangue. Nem todos circulam no sangue, né? Nós temos os que a gente chama fatores de coagulação intrínsecos, que é aqueles que ficam no sangue, e o extrínsecos é o que fica fora do sangue, né? Só quando ocorrer uma lesão é que eles vão ser expostos. Bom, mas aqui temos os fatores de coagulação numa forma inativa, porque eles não estão ativados, circulando lá no seu capilar. Nós temos de 1 a 13, que são colocados em números romanos. Quando eles estão ativados, a gente coloca a letra A, tá? Eles funcionam formando cascatas, mas não numa ordem coerente, né? Eles vão funcionar conforme eles foi descoberto. Então, eu vou mostrar para vocês os fatores de coagulação. Normalmente, o número 1, 2, 3 e 4, a gente coloca os nomes, né? Então, por exemplo, fator 1 é o fibrinogênio. A gente não coloca fator 1, coloca logo fibrinogênio. Fator 2, trombina. A gente não coloca fator 2, a gente coloca protrombina, desculpa. Fator 3, fator tissular ou tecidual, é a mesma coisa. O fator 4, ele não é uma proteína, ele é um sal mineral, é o cálcio, tá? E o resto vocês vão colocando tudo por número. Hoje em dia, não existe mais o fator 6, porque eles descobriram que o fator 6, na verdade, era a quebra de um dos fatores, fazendo um elemento intermediário, então não existe fator 6. E vocês vão ver aqui na nova cascata, né, de fatores de coagulação, nem o 12 mais existe. Mas, de qualquer maneira, todos esses fatores, a maioria deles, é produzido no fígado. Alguns vão precisar de um cofator, que seria a vitamina K, para poder ser estimulado. Então, quem for trabalhar aí com deficiência de vitamina K, estou colocando aqui alguns, que é muito importante ter vitamina K para esse fator funcionar. Desse lado aqui eu coloquei a função de cada um desses fatores e que via que ele pode trabalhar. Bom, aqui eu coloquei como a gente tem a cascata dos fatores de coagulação. Eu aprendi por este meio aqui, que era a via intrínseca e a via extrínseca, e depois aqui vai ter uma via comum. Mas, há mais ou menos 15 anos, essa cascata de coagulação foi reformulada e não existe mais via intrínseca e via extrínseca. Existem fases de coagulação e então muda muito essa cascata em alguns aspectos. Mas eu vou mostrar para vocês essa via intrínseca e essa via extrínseca, porque a maioria dos livros tem, é onde vocês podem encontrar bastante na internet, e depois eu explico a nova cascata de coagulação. Bom, nós temos aqui uma via intrínseca, que a gente fala que é por contato, e a gente tem aqui uma via extrínseca, que é por exposição. Então, na via intrínseca, a gente tem que ter a lesão daquele vaso, que vai liberar o colágeno, que vai grudar nas plaquetas, e aí também vai começar a ativar alguns fatores. Então, o fator 12, que tem aqui nessa via intrínseca, que na nova cascata nem existe mais, ele vai ser ativado por causa desse colágeno que foi exposto e vai se transformar em fator 12A. Aí, vamos ter vários cofatorzinhos aqui, que vai estimular o fator 11, né, que vai ficar ativado, portanto, fator 11A. Esse fator 11A é capaz de estimular o fator 9, fazendo com que ele fique ativo. E aí, esse fator 9 ativo, juntamente com o cálcio, e lembra daquelas substâncias que a plaqueta produz, como o fator plaquetário 3? Então, é utilizado como cofatores para estimular o fator 8. O fator 8 aqui, então, vai entrar na via comum.
chegou no fator 8. Na via extrínseca, nós começamos com o fator tissular ou tecidual, que vai estimular o fator 7, e na presença do cálcio, ele vai fazer também o estímulo do fator 8. Quando chegar aqui no fator 8, nós vamos ter o quê? A via comum. Agora, esse fator 8 consegue estimular o fator 10. Então, o fator 10 é onde começa uma via em comum. Esse fator 10 ativado vai se transformar em fator 5. Esse fator 5 ativado consegue fazer que a prototrombina seja quebrada na presença de uma enzima que eu coloquei aqui, a tromboquinase, mais o cálcio, se transformando em trombina. A trombina age como? Ela consegue quebrar o fibrinogênio e transformar em fibrina. Agora, a fibrina é que vai fazer aquele tampão, né, para evitar que o sangue saia do vaso. Para essa fibrina ficar bem estável, ela vai ser polimerizada, e quem vai ajudar essa fibrina a ficar estável vai ser o fator 8. Bom, então a interação dos fatores de coagulação, se a gente fosse resumir todas as reações, a gente teria essas duas equações. A protrombina, com a ajuda de uma enzima e do cálcio, se transformando em trombina. E o fibrinogênio, com a ajuda da trombina, que é tão importante, se transformando em fibrina. Mas, hoje a gente sabe que estas vias de coagulação, onde tinha a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum, saiu de desuso, né? E surgiu uma nova cascata de coagulação que é baseado nas superfícies. Então, a gente fala que é dividida em fases. Nós temos uma fase de iniciação, uma fase de amplificação e uma fase de propagação, tá? Então, a gente vai explicar estas fases aqui: iniciação, amplificação e propagação. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida. Por exemplo, a amplificação parece muito com a via intrínseca, mas a gente vai ver parte por parte. Começando com a fase de iniciação. Então, para ter uma fase de iniciação, eu tenho que ter um tecido lesado, não tenho? Então, esse tecido lesado vai liberar para a gente aquela parte do subendotélio. Então, por exemplo, lá no subendotélio, por exemplo, tem uma célula que está aqui de rosa, que a gente pode chamar de fibroblasto, e esta célula é rica de fator tecidual, tá? Então, este fator tecidual faz com que eu ative o fator 7. Então, ó, fator tecidual mais fator 7 ativados vão ficar aqui grudados nesse fibroblasto, e aí este complexo de fator tecidual mais fator 7 consegue fazer mais algumas ativações. Então, por exemplo, ele consegue estimular o fator 9, então o fator 9 fica ativado, e esse fator 9 ativado consegue fazer com que as plaquetas fiquem mais ativadas ainda. Esse complexo também, além de ativar o fator 9, ele também consegue ativar o fator 10. E esse fator 10 ativado faz o quê? Ele vai fazer a ativação do fator 5. E esse fator 5, juntamente com o fator 10, vão se grudar aqui no fibroblasto, tá vendo? Ele forma um novo complexo, que é o fator 5 com o fator 10, e forma, que tem um papel muito, muito importante, que é formar a trombina. Então, aqui estão os exemplos, né? Bonitinho. Então, gente, só para colocar que eu não coloquei o nome aqui, mas esse complexo aqui tem um nome, se chama protrombinase, tá? E esse complexo protrombinase, ele é capaz de produzir trombina. Não em quantidade suficiente, mas uma quantidade boa, tá? E lembrando que quando tem a lesão do endotélio, mesmo que você tenha aqui
a exposição do fator tecidual para fazer toda essa cascata, a gente ao mesmo tempo tem plaquetas se ligando ao colágeno que está sendo exposto e está fazendo já uma agregação. Então, é um conjunto tanto de plaquetas como dos fatores de coagulação. Por isso que a gente fala que a hemostasia secundária envolve plaquetas e fatores de coagulação. Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de fases de amplificação. E aqui é como o próprio nome está falando, amplificar. Então, novamente, lá na fase de iniciação, eu tinha um fibroblasto que conseguiu lá no final fazer o seu complexo e formar trombina. Agora, esta trombina consegue fazer o que a gente chama de amplificação do sinal. Então, a trombina consegue estimular o fator 11, aí o fator 11 fica ativado, tá? E aí, esse fator 11, ele pode se ligar à plaqueta, tá? Por quê? Na verdade, é uma forma indireta, né? Ele primeiro estimula o fator 9, né? E esse fator 9 é que se liga à plaqueta. Então, repare que a trombina consegue fazer amplificação de vários sinais. Então, vou aqui de novo, né? Que o fator 11 foi ativado pela trombina, virou fator 11 ativado, e esse fator 11 ativado, ele consegue fazer a ativação do fator 9, que já tinha uma ativação do fator 9 lá na fase de iniciação, mas aqui está sendo ativado mais especificamente. Aí, este fator 9, agora, ele vai grudar aonde? Numa plaqueta ativada. A trombina também consegue estimular as plaquetas. As plaquetas não estavam lá sendo estimuladas pelo colágeno para ficar ativadas, elas não precisam estar ativadas para fazer aquela agregação e tudo aquilo lá. Então, a trombina também ajuda essas plaquetas ficarem ativadas. Então, a plaqueta sendo ativada pela trombina, então aqui nós temos uma plaqueta ativada. A trombina ainda consegue ativar o fator 5, e este fator 5 ativado também vai se juntar aqui à membrana da plaqueta. E a trombina também consegue ativar o fator 8. Normalmente o fator 8 ele está grudado com o fator de Willebrand. Para ele ser ativado, eu preciso clivar essa ligação aqui do fator de Willebrand. Então, ao clivar esse fator 8 do fator de Willebrand, tirando o fator de Willebrand que a trombina consegue, eu vou ter a ativação do fator 8. E esse fator 8 ativado agora, se junta às plaquetas ativadas. Bom, para finalizar, então, eu vou ter a fase de propagação. Eu não tinha uma plaqueta que estava super ativada aqui? Então, eu tenho os fator 8, tenho fator 9 e fator 5 que está na plaqueta. Bom, este fator 8, juntamente com o fator 9, consegue fazer um complexo, que a gente chama de complexo tenase. Este complexo tenase, que está grudado aqui na plaqueta ativada, consegue estimular o fator 10. E este fator 10 estimulado se junta com quem? Com o fator 5 que já estava lá. E aí ele forma um novo complexo, que é a protrombinase, que a gente já viu nas outras fases, né? Só que aqui está mais efetivo. Essa protrombinase que a gente viu lá no início, ela faz o quê? Ela faz nova geração de trombina, quebrando a prototrombina em trombina. E a gente precisa muito de trombina, tá? Bom, então aqui seria todas as vias que a gente já falou, né? E eu coloquei todas as vias aqui para chegar aqui no finalzinho. Então, a gente conseguiu fazer lá no final a produção da trombina. E a trombina é muito importante porque ela faz o quê? Ela quebra o fibrinogênio
em fibrina. E essa fibrina vai ser polimerizada, ficando bem estável, com a ajuda de quem? Do fator 13, que nem coloquei aqui. Bom, para finalizar, então, faltou falar da hemostasia terciária, que é representada pela fibrinólise, que vocês já sabem que é o quê? Quando a gente precisa retirar o coágulo. Então, após a formação do coágulo do sangue, que já estacou a hemorragia, eu preciso dissolver esse coágulo, e esse processo a gente chama de fibrinólise. E para fazer a fibrinólise, eu necessito muito de quem? Dos anticoagulantes. Então, durante esse processo, existe a formação de vários produtos de degradação da fibrina, que a gente chama de PDFs ou FDPs. Então, a fibrinólise vai ocorrer em 3 fases. Então, nós vamos ter a primeira fase, que é a formação do plasminogênio, a segunda fase, que é a transformação desse plasminogênio em plasmina, e aí a terceira fase, que é a fibrinólise propriamente dita, né? Então, é aí que ocorre a degradação da fibrina. Então, essa fibrina vai ser degradada pela ação de quem? Da plasmina. E aí vai formar esses produtos que a gente chama de PDFs ou FDPs. Então, os PDFs eles são pequenos fragmentos que é liberado no coágulo na circulação. Então, na hora que eles vão dissolver esse coágulo, sempre ficam os fragmentinhos. E esses fragmentinhos têm que ser retirados da circulação. Quem é que vai fazer isso? Os monócitos e os eosinófilos, tá? Nessa hemostasia terciária, a gente tem que lembrar também que não tem que ter um equilíbrio entre coágulo e hemorragia. Então, a terciária ela vai se iniciar ao mesmo tempo que se inicia a secundária, para a gente conseguir esse equilíbrio e degradar o coágulo, né? Uma vez formado o coágulo de fibrina sobre a área lesada, o processo de coagulação deve se limitar ao sítio de lesão, para evitar, então, a oclusão dos trombócita dos vasos, né? E aí, quem que vai fazer esse papel são os anticoagulantes, que vai tentar manter esse equilíbrio. E eu coloquei aqui alguns anticoagulantes mais importantes, como a proteína S, o seu cofator, proteína C, o TPI, que é o inibidor da via dos fatores tissulares, a antitrombina 3, que é muito importante, e quando a gente tem a heparina, que é um anticoagulante natural também, nós temos uma potencialização da antitrombina 3. Então, só para vocês verem como é que funcionam esses anticoagulantes, eu coloquei aqui de um jeito mais fácil a via intrínseca e a via extrínseca, que é mais fácil de visualizar, e onde eles atuam. Então, na hora que começa uma via, começa a se formar a ativação em cascata dos outros fatores, alguns fatores já estão atuando. Então, por exemplo, aqui nós temos o TFPI, né, que são produzidos na célula endotelial. Aqui, quando você tem esse complexo dos 5 com 10, você tem o anticoagulante da proteína C e S, que juntamente com a trombina consegue fazer a dissolução do fator 5 e do fator 8. Aqui nós temos a antitrombina, né, que vai atuar nessa área. Então, ao mesmo tempo que se inicia a hemostasia secundária, a hemostasia terciária também se inicia. Bom, nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima aula.